Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Alex Mengel. Vamos hoje para a nossa terceira aula da disciplina de Epistemologia e Metodologia das Ciências Sociais. Hoje nós iremos tratar brevemente da contribuição de Augusto Comte para o desenvolvimento da ciência moderna, né? Nós vamos fazer isso a partir do texto Curso de Filosofia Positiva, que eu vou pedir para que vocês leiam a primeira parte, né? Depois eu detalho o que é para vocês lerem no Moodle. Todas as citações que estão aqui são desse texto, então. Né? Eu não coloquei a página porque vocês vão ver essa edição tá sem página, né? Mas vocês irão encontrar lá, né? Todas as citações. Então, vamos ver alguns elementos dessa obra e buscar compreender qual é a sua influência para a ciência a partir do século XIX. Diferente do Francis Bacon e do Descartes, o Augusto Comte já é um filósofo, um teórico do século XIX e reflete sobre as transformações da sociedade, de uma sociedade industrial. Vocês irão lembrar que no semestre, 2 semestres atrás, no curso de Fundamentos de Sociologia, nós tratamos desse autor, né? Inclusive eu vou deixar no Moodle, em PDF, a aula que nós tratamos naquele momento, em que vai falar do contexto, vai falar mais do contexto onde esse autor estava inserido, né? Mas então vamos ver alguns elementos, né, hoje, mais relacionada à importância dele para o desenvolver, para o avançar, né, do método científico. Então, vocês devem lembrar, né, vocês vão ver no curso de filosofia positiva, que para o Augusto Comte existem 3 estados do conhecimento. E existe uma lei do avanço do conhecimento a qual explica o avanço do conhecimento em toda a sociedade. De acordo com ele, todas as sociedades até aquele momento passavam por um estado ou por uma fase onde o conhecimento era teológico, uma segunda fase que era metafísico e uma terceira fase que era positivo ou científico. É a terceira fase que é definitiva, né? Porque o ser humano descobre um método para fazer com que o conhecimento avance, sendo que esse método abre espaço para a transformação do próprio método, como para refutação de conhecimentos que antes achávamos ser verdadeiros, né? Então, é um tipo de construção de conhecimento, né? O estado, a filosofia positiva, que permite então, a partir da experimentação, refutar até conhecimentos considerados válidos no momento anterior. Então ele fala que o estado científico ou positivo é o estado permanente, né? Então, os 3 estados, né? No estado teológico é Deus ou deuses ou divindades que explicam a natureza, né? Então, é o estado de construção de conhecimento que
é mais fácil, né? Porque a explicação é mais óbvia, né? O segundo estado é o metafísico, né? Onde você passa a explicar a natureza a partir de outras entidades ou pela própria natureza, né? Não é mais, não são mais os deuses que explicam, mas são outros tipos de abstrações que explicam, né? Aí tem a alquimia, né? Ele utiliza como exemplo. E um terceiro estado, que é o estado positivo, né? Que o conhecimento é baseado na observação, como vocês já devem ter percebido, e a gente vai falar mais um pouquinho a respeito disso. É uma grande influência de Descartes e de Bacon. Há uma grande influência de Descartes e de Bacon na construção da filosofia positiva do Augusto Comte, né? Aquele onde você conclui a partir das evidências empíricas realizadas a partir da experimentação, não é mesmo? Ele faz as observações dele por comparação, né? E ao dizer, ele compara, né? Ele fala que todas as sociedades passam pelas etapas teleológicas e metafísicas, assim como todo ser humano passa por essas três fases, né? Primeiramente, na infância, há um estado onde as crianças acreditam em Deus, né? Em deuses. Durante a juventude, há o que ele chama de estado metafísico e um positivo na maturidade, né? Então, uma das observações que eu acharia interessante vocês buscar no estudo da obra dele, né, é que me parece que ele naturaliza a sociedade, não é mesmo? Porque, bom, todas as sociedades irão passar por esses três estados, e todos os indivíduos irão passar por esses três estados. Então, me parece que há uma naturalização da, da, da análise que ele faz sobre os estados de conhecimento das sociedades, né? E um dos questionamentos, né, já que ele fala que esses conhecimentos são todos os conhecimentos em uma ciência positiva, numa filosofia positiva, deve ser baseado na experimentação. É um tanto quanto difícil, né, dizer que ele conseguiu experimentar que cada indivíduo passe por esses três estados, né? Parecendo que até dependendo da sociedade onde você é criada, onde você é criado, esses três estados podem ser completamente diferentes, né? Mas me parece, né, que a observação que ele faz é a partir da sociedade onde ele estava inserido, né? Até um pouco diferente da proposição do Descartes, né, que é muito mais relativizador quanto as possibilidades de conhecimento que existissem em outras sociedades. Por outro lado, me parece que ele considera sociedades que, que são não europeias, né? Vamos pensar nas sociedades pré-colombianas, né? Ou nas sociedades, nos povos africanos, me parece que ele considera esses povos como infantis, né? Onde
comparados a uma sociedade europeia, onde eles tenderiam a se aproximar daquela sociedade, né? Então, acho difícil, né, que por mais que ele defenda que o conhecimento só deve ser considerado verdadeiro a partir da experimentação, que ele tenha conseguido experimentar que ele tenha conseguido experimentar essa questão, talvez a gente diga assim, que ele possa ter conseguido chegar a partir da experimentação nessa conclusão. Talvez essa observação se aproxime mais de essa conclusão possa ter sido chegado mais a partir de um conhecimento, de uma construção aristotélica, como o Bacon, como lembram que o Bacon falava a respeito disso, né? E criticava a respeito desse tipo de construção do conhecimento, do que, obviamente, por experimentos com metodologias bem definidas, né? E por isso que possam ser considerados verdadeiros, né? Bem, só uma reflexão sobre esse ponto, né, que eu trago para que vocês, enquanto estiver estudando, possam pensar um pouco a respeito, né? Não digo que esse raciocínio seja o mais adequado, mas eu acho que ele traz alguns elementos para que vocês possam também refletir a respeito, né? Então, no planeta existe uma natureza única, né? Onde todos os fenômenos são interligados, né? A partir dessa e onde a explicação sobre esses fenômenos também então deve ser ligados, né? Então, a partir da existência de uma natureza única, por analogia, há também uma sociedade única, né? Então, o sistema positivo, né, de acordo com ele, a perfeição do sistema positivo seria que ele consegue interpretar cada fenômeno observável como único, mas parte de um todo geral, né? A reflexão sobre cada um deles o estudo sobre cada um deles deve se dar separadamente, já como explicava Descartes, né? Mas depois, por meio da síntese, se observaria que ele faz parte de um todo indivisível. Existe uma natureza única, existe uma sociedade única e bom, você vê onde ele quer chegar com a existência de uma sociedade única, né? Se existe uma sociedade única onde cada povo ou cada sociedade em cada região está numa fase da construção do conhecimento, todos tendem a se aproximar e a aceitar e a construir um conhecimento positivo. Quando todos fizerem isso e todos aceitarem as mesmas lógicas, os mesmos conhecimentos, a gente caminha para uma sociedade também única, né? Porque não vai mais ter sociedade que defenda que o Deus é criador do universo, ou que alguns deuses criaram o universo, ou que ou algo no sentido, em contraposição a que o universo
o universo evolui constantemente, por exemplo, mas se todas as sociedades passarem a construir, estiverem na fase de ou numa etapa positiva, numa fase de construção do conhecimento científica, todos tendem a formar uma única sociedade baseada no conhecimento positivo, né? Então então me parece que ser por analogia, onde se tu pensa que toda a natureza é una, você pensa também que os seres humanos, fazendo parte dessa natureza e sendo a mesma espécie no mundo, todos conformam uma sociedade única também. E para isso precisam de uma ciência única, né? Tem um elemento que eu acho muito importante, dentre outros, né? No curso da ciência, no curso da filosofia, de filosofia positiva, que ele consegue relacionar, que ele relaciona, né, conhecimento e sociedade, como a gente já estava falando. Então, o conhecimento gerado por uma sociedade, ele é só reflexo ou resultado, talvez resultado seja muito determinante, mas reflexo da sociedade onde ele está inserido. Então, é uma coisa muito interessante para a gente pensar que a ciência, a construção do conhecimento, nós continuar nessa linha que nós já vínhamos falando nas aulas passadas, a construção do conhecimento é só resultado da sociedade onde ele está inserido. Tá? Então, se uma sociedade, a religião é muito forte, as instituições religiosas são muito fortes, o conhecimento que vai se gerar a partir dali provavelmente é um conhecimento teológico, né? Então, mas por outro lado, uma coisa interessante que ele fala é que para ele todos os estados de conhecimento são importantes. O estado teológico é muito importante em um momento inicial para que o ser humano comece a acumular conhecimento e que depois ele possa avançar para um estado metafísico. Mas volto a dizer, é muito interessante a reflexão, mas volto a dizer, né, é um tanto quanto difícil dizer que ele tinha evidências empíricas para afirmar que esse tipo de conhecimento pode ser denominado um conhecimento positivo, ou seja, aquele baseado na experimentação, né? A filosofia, isso uma citação do curso de filosofia positiva, né? E só não tá a página, como eu falei para vocês que não tem página lá naquela edição, né? Filosofia teológica é necessária ao espírito infantil, é simples e por isso atrai interesse. É ela que permite a curiosidade e as vicissitudes de fenômenos da natureza e, portanto, leva à filosofia metafísica. E veja um outro elemento, né? Quando ele pensa que a sociedade como diferentes sociedades como fases da vida de um indivíduo, o que ele está dizendo também é que determinadas sociedades estão naquela fase infantil da criança, né? Então ele fala também que essas sociedades não são capazes de
de construir um outro tipo de conhecimento, né? Não são maduras o suficiente para construir um outro tipo de conhecimento. Então, por um lado, volto a dizer, né, reforça essa questão do eurocentrismo, mas por outro lado também a gente pode perceber que há uma variável costume aí muito importante, né? Os seres humanos precisam se acostumar a, a pensar de outra maneira, né? E a filosofia, sobre a filosofia metafísica, então, é ela que permite a curiosidade e as visibilidades de fenômenos da natureza e, portanto, é a filosofia metafísica, sendo essa necessária a preparação do espírito à filosofia definitiva. Filosofia metafísica, portanto, é aquela onde já são possíveis fazer determinados questionamentos e alguns tipos de experimentos, mas claro que sem um método adequado e sendo uma construção ainda muito baseada em abstrações, né? Então, o que é filosofia positiva? Simplesmente o que a gente pode falar, né, que para entender, a filosofia positiva ou a ciência positiva é aquela que objetiva descobrir as leis da natureza, e aqui, nesse curso especialmente, ele está propondo uma filosofia positiva da sociedade. Ele está propondo a sociologia, então, descobrir as leis da sociedade, né? Estando as causas fora desse objetivo de estudo, né? Ó, aqui é uma citação, né? Não quer saber as causas, pois isso resultaria em uma questão que não há avanço técnico suficiente para explicar. Permanece nas explicações fáceis para só posteriormente avançar nas difíceis. Então, por um lado aqui a influência de Descartes, né? Mas por outro lado também a gente pode dizer que deixa para momento posterior. E por que momento posterior seria possível? Né? Porque há um acúmulo de conhecimento e também há uma mudança das tecnologias que vão servir como ferramenta para a construção do conhecimento posterior, né? Então, no futuro, vai ser para ele mais possível descobrir algumas questões do que naquele momento. A filosofia positiva, ela só busca construir o conhecimento a partir do experimento, a partir da empiria, a partir do observável, né? Mas é claro, acho que logo a gente vai falar disso, né? Pro Conte, essa experimentação ela só é válida a partir de uma teoria, porque sem uma teoria você não sabe nem o que observar. Você vai estar só olhando para suas próprias pré-noções, né? E reforçando elas. Então, aqui já fica muito evidente que não existe construção de ciência e, nessa lógica, não existe uma ciência da sociedade sem teoria e sem métodos extremamente bem definidos. Então, aqui ele diz: as causas são deixadas para a teologia ou para a metafísica. O que nós vamos descobrir é como que ocorre, né? Quais são as leis que regulam a natureza e a sociedade. E a filosofia positiva, ela é infinita, né? Citação também, né? Sem nunca mais poder mudar de caráter, só lhe resta desenvolver-se indefinitivamente, graças a aquisições sempre crescentes resultantes inevitáveis de novas observações ou de meditações mais profundas, né? Então, a filosofia positiva é um método de construção do conhecimento que permite ser questionado, né? E por isso que
é um método que pode avançar indefinidamente. Ele continua na mesma perspectiva de Bacon, né, fazendo uma defesa da divisão do trabalho intelectual, a defesa de um corpo de indivíduos, né, dedicados ao trabalho intelectual, né. Isso ele considera uma das características mais importantes da filosofia positiva. Mas, por outro lado, ele defende, a partir do que o Descartes chama de, ou Bacon chama de síntese, né? Ele defende como a natureza é única, a sociedade é única, por mais que existam áreas do conhecimento diferentes, depois todos esses conhecimentos devem ser rearticulados para a construção de um conhecimento uno, que explica uma natureza única, uma sociedade única. Então, isso pode ser pensado um pouco no que atualmente se chama de interdisciplinaridade, né? De alguma maneira a gente pode relacionar, né? Pensar com a articulação de várias ciências que a gente faz hoje para gerar novos conhecimentos, por conta do avançar da própria ciência, é um dos elementos que o Comte já chamava atenção, dizendo ser necessário com o avançar das ciências. Elas se dividem, mas elas devem se relacionar e devem ter aqueles que pensam a ciência que têm a função de rearticular as várias ciências, né? E um outro elemento fundamental nessa primeira parte no curso da filosofia positiva é a atenção que o autor dá com a reflexão sobre o método, né? Para ele, o método, não existe construção do conhecimento sem uma construção ou sem um questionamento ou sem uma reflexão constante a respeito do método, né? A ciência ciência positiva, ela só consegue avançar para ele a partir de uma reflexão sobre o método e uma modificação do método, né? Num estado teológico, você não pode questionar o método das escrituras, né? A filosofia positiva, ela é mais adaptada à transformação e ela é infinita porque justamente ela se constrói a partir de um questionamento constante do método, né? O método deve ser constantemente avaliado, bem como o resultado da sua aplicação. É o estudo do método que possibilita a validação e a avaliação dos resultados. É esta a vantagem da ciência perante as outras formas de construção do conhecimento. Então, isso, obviamente, se Francis Bacon já falava que a experimentação deve ter um método bem definido, como que a gente sabe se isso é um método bem definido, se é um método adequado, se é uma teoria adequada? E aí o Comte vai afirmar que é necessário uma avaliação constante do método, né? Ele também pensa, né, assim como Bacon, que a ciência ou que a filosofia positiva ela deve ser
ela deve ter um papel, né? Ela, ela deve, não é simplesmente por qualquer razão, por uma construção de conhecimento sem uma explicação exterior, né? Ou não sei se seria exterior, né? Mas a explicação da geração de conhecimento não se dá só pela geração de conhecimento, e sim tem um papel na sociedade, né? E esse papel seria o de contribuir para a paz social e para a ordem, né? A filosofia positiva, outra citação, pode ser considerada a única base sólida da reorganização social que deve terminar o estado de crise do qual se encontram há tanto tempo as nações mais civilizadas, né? Então, por não existir um conhecimento que consiga, depois a gente vai ver o que é paradigma, né? Que não consiga ter uma força de paradigma, ou seja, que consiga ser uma palavra, depois a gente vai ver o que é paradigma, mas é mais forte ainda do que hegemônico, né? Mas por não existir um conhecimento que seja hegemônico, né? Nem a filosofia teológica, nem a metafísica e nem positiva, que é hegemônica, que é gerada a crise na sociedade. Então a crise, no período onde ele vive, né, de uma sociedade industrial, é porque existia uma sociedade em transformação industrial, mas que ainda era dominada por conhecimentos ou por filosofias que não a filosofia positiva, né? O conhecimento do estado de uma sociedade industrial seria uma filosofia positiva, né? E aí a gente percebe, bom, a crise da sociedade industrial, para ele, seria solucionada quando quando a sociedade, de novo, a palavra hegemonizada talvez seja muito fraca, né? Mas hegemonizada pelo conhecimento positivo, onde talvez se compreendesse, né, que a sociedade era una, que cada um tinha seu papel na sociedade, e assim, nesse sentido, né? É diferente, por exemplo, da explicação que a gente viu, né, em Fundamentos de Sociologia, de Marx, né, que vai dizer que são as contradições da sociedade industrial que geram a crise, né, a desigualdade. Ele vai dizer que, não, então, para o Comte, não são as condições objetivas, as condições materiais que geram a crise, e sim a maneira com que se organiza ou que não está organizado o conhecimento nessa sociedade. Esse é um outro elemento interessante para a gente pensar. E a filosofia positiva, a partir de que fosse utilizada, que fosse ensinada, ela daria conta de construir uma sociedade una e de resolver esse problema da paz social, tá? Então, se já havia uma filosofia positiva, né, já havia uma física dos fenômenos da natureza, né, ele dizia assim, é necessário fundar uma física social, é necessário, bom, a psicologia que se tinha na época, ele diz, bom, isso não dá vocês vão ver no livro, isso não dá conta em nem o sentido de explicar a realidade. É necessário uma física social, né? Ele diz assim, ó, não é como cada indivíduo se sente que a gente explica a sociedade. É necessário entender a estrutura, né, daquela sociedade para entender como os indivíduos agem ou como as pessoas agem individualmente, né? E aí, como analogia, a gente pode pensar assim,
A gente só compreende ação, o comportamento, melhor dizendo, né? A gente só compreende o comportamento de um animal analisando o ecossistema onde ele está vivendo. Se a gente só compreende o comportamento de um animal a partir do ecossistema ou do ambiente onde ele está vivendo, como a gente vai compreender a ação de um ser humano sem compreender o ambiente que ele está vivendo, o ambiente social, né? A sociedade onde ele está vivendo. Então, para resolver os problemas de ordem social, é necessário fundar uma ciência que estude aquela sociedade, uma física social, não é mesmo? Então, citação também, né? Eis a grande, mas evidentemente única lacuna que se trata de preencher para constituir a filosofia positiva. Já agora que o espírito humano fundou a física celeste, a física terrestre, quer mecânica, quer química, a física orgânica, seja vegetal ou animal, resta-lhe para terminar o sistema das ciências de observação, fundar a física social. E é isso que ele está defendendo nesse curso de filosofia positiva, né? A necessidade de uma ciência social que descubra as leis do funcionamento da sociedade, que é única, né? E que a partir dessas leis a gente compreenda qual é a ação que nós devemos ter para a sociedade não se desintegrar, né? Para nós atingirmos uma paz social. Essa explicação aqui eu estava pensando, né, já é um tanto quanto funcionalista, não é mesmo? Então, uma filosofia positiva, né, a sociologia, uma filosofia positiva também da sociedade, né, uma física da sociedade, seria necessário para compreender, uma citação também, compreender a realidade social e, a partir dessa compreensão, convencer os seguidores das demais formas de construção do conhecimento sobre como proceder. Então, aqui fica presente um outro elemento muito forte, né, que já estava em Francis Bacon, né, que é a ciência, ou aqui a filosofia positiva, né, e a sociologia, né, como sendo a física, ele chama, né, de física social, ela tem ela tem o objetivo de fazer com que os outros conhecimentos deixem de ser seguidos, né? Ela precisa evidenciar que ela é superior e, a partir dela, se construir um conhecimento que seja, que leve, né, a uma paz social, que não permita a sociedade se desintegrar, que permitam se criar instrumentos a partir da experimentação que ajudem a resolver os problemas da sociedade, não é mesmo? Então, esses são alguns elementos que eu gostaria de trazer para vocês, né? E é claro que isso é só uma introdução para que vocês leiam o curso de Filosofia Positiva, a primeira parte, né, a primeira lição. E quem puder ler as duas, melhor, né? Mas eu pedi assim como obrigatoriamente para vocês lerem a primeira parte. E esses elementos eles ajudam então a fazer uma reflexão sobre qual é o papel, né, do Conte para a construção do conhecimento, para a construção da ciência moderna. Né? Bom, pessoal, tenham uma boa semana de estudos e de trabalho e vamos nos comunicando durante o curso e, enfim, um bom trabalho a todos. Um abraço.